A justiça mandou soltar o médico Laerte Fogaça Souza Filho, de 57 anos de idade, que foi preso em flagrante ontem, depois de ser denunciado por abuso sexual contra uma paciente em um hospital particular na cidade de Igarapava. Olha, é assim, sabe, gente? Essas histórias, elas vêm como uma bomba, porque você vai todo fragilizado e toda fragilizada para um atendimento no hospital e, de repente, você começa a entender que o médico te toca de uma maneira que não é adequada. E aí isso vira caso de polícia. A decisão da justiça obriga o médico a cumprir algumas medidas cautelares, além de pagar uma fiança. Vamos direto com o nosso Cássio Freires, tem mais informações para a gente. E aí, assim, quais são essas medidas que ele deve cumprir? Como é que é essa história toda que o Cássio vai poder trazer mais detalhes para a gente, né? O que o médico alega a respeito disso? Porque é uma denúncia muito forte, né, Cássio? É verdade, viu, Pagliani? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. O médico terá que pagar uma fiança de R$40 mil. Ele ficará proibido também, Pagliani, de atender mulheres em qualquer hospital aqui da nossa região, a não ser em casos de urgência e emergência. Ainda falando sobre esse caso, Pagliani, além disso, o suspeito não pode se aproximar da vítima nem dos familiares dela. Está também proibido de manter contato por qualquer meio de comunicação com a família, vítima e também testemunhas ligadas ao caso. Laerte também está proibido, Pagliani, de se ausentar da comarca do seu município, que no caso é a cidade de Ituverava, por mais de 5 dias, sem autorização judicial, e deverá comparecer a todos os atos do processo. Segundo o delegado responsável pela investigação, o Dr. Gabriel Fernando, a Polícia Civil e o Ministério Público enviaram à Justiça o pedido de prisão preventiva. Porém, Pagliani, o juiz não acatou. O advogado do médico, Matheus Queiroz, disse que as denúncias foram feitas sem fundamentos e que tudo será comprovado no decorrer do processo. A defesa disse ainda que, a princípio, não vai recorrer dessa decisão e seguirá acompanhando o inquérito policial. Pagliani, esse caso veio à tona ontem, após uma paciente de 37 anos ir até a delegacia denunciar o abuso. Segundo a vítima, durante uma consulta, o médico pediu para que ela deitasse na maca para examinar a perna e começou a esfregar o órgão genital durante o exame. Ainda segundo a polícia, Pagliani, a mulher chegou a questionar o profissional, que pediu desculpas e disse que foi sem intenção. Laerte é vereador em Ituverava e diretor clínico da Santa Casa de Igarapava. O ortopedista atende também em outras cidades da região, como Guará e Aramina. De acordo com a polícia, existem outros boletins de ocorrência contra o médico que foram feitos nos anos de 2020 e 2022. Após a prisão, outras mulheres se manifestaram e decidiram contar que também haviam sido abusadas pelo médico, que a gente vai ver agora na reportagem de Rafael Ribeiro. Foi depois da prisão do médico ortopedista Laerte Fogaça que essas duas mulheres decidiram quebrar o silêncio e procuraram a polícia. A vítima, de 40 anos, que prefere não se identificar, conta que sofreu os abusos em novembro do ano passado, dentro da Santa Casa de Igarapava. Ele mandou eu sentar na maca, eu sentei, aí ele já foi fechar a porta do consultório de chave, eu estava com o celular na mão, aí ele mandou deitar de costas, né, porque o problema é no joelho, né, não é nas costas, né. Aí ele foi passando a mão em mim, nas minhas costas, foi me alisando, aí mandou eu botar as mãos para trás, aí eu pus as mãos para trás e foi, pôs o coisa dele em minha mão, aí ficou bem deitado em cima de mim, esfregando na minha mão. Aí eu fui, aí ele foi e mandou levantar, eu levantei de novo. Aí ele mandou deitar de novo. Aí eu fui e falei para ele, olha, doutor, o meu problema é no joelho, não é nas costas. E nem para você estar passando a mão em mim. Aí ele falou assim, não, mas isso aqui é o procedimento do médico. Eu falei, não, procedimento do médico não. O problema é no meu joelho, e você veio ver meu joelho, que eu ainda estava muito ruim do joelho. E aí eu falei para ele, mas é só com você que eu passo assim, porque os outros nunca fez isso comigo. Aí ele falou assim, não, mas é assim mesmo. Aí eu estava com o celular na mão para filmar o que ele estava fazendo, ele tomou da minha mão e pôs em cima da mesa. Ele falou assim, que não podia ficar com celular nenhum na mão, não. Aí eu falei para ele, não, então tá. Aí eu peguei e saí do consultório,
sem rumo, sabe? Perdida. De acordo com o delegado que investiga o caso, uma das pacientes chegou aos prantos aqui na delegacia de Igarapava, relatando os abusos. Diante do depoimento da vítima, os policiais foram até o consultório do médico e o trouxeram aqui para a delegacia, onde ele recebeu voz de prisão. Ela chegou aqui, chorosa, a gente conversou, ela conseguiu me passar as informações aí preliminarmente. Eu fui com a minha equipe até o hospital, né? A gente trouxe o médico para a delegacia. E aqui eu pude conversar com a vítima, ela me falou que já conhecia o médico, que já tinha feito uma primeira consulta com ele. E que nessa primeira consulta ela já notou algo estranho, né? Que ele teria acariciado as pernas dela aí, na altura da virilha aí, e próximo à região genital aí. E a princípio ela achou estranho, só que resolveram denunciar, porque nesse tipo de caso a vítima é muito frágil, né? Ela sabe que a palavra dela é contra o médico, ela é a parte mais fraca, mais vulnerável, isso acaba desestimulando a levar o fato ao conhecimento das autoridades. Foi na segunda consulta, né? E ele deu 3 toques nela aí com conotação sexual, segundo ela percebeu. E aí ela questionou ele na hora, né? Questionou ele na hora, perguntou por que ele estaria fazendo aquilo. E ele pegou e na hora pediu desculpa, falou que foi sem querer, que fazia parte da análise ortopédica dele lá. E a vítima finalizou a consulta e veio até a delegacia. E a gente fiz mais consultas, achei mais boletins de ocorrência aí, em cidades próximas aqui, onde há relatos muito parecidos de vítimas do sexo feminino e que indicaram que sofreram abuso por ele, né? Diante disso, eu não entendi como suficiente, até porque eu atendi a vítima e eu sentia o desespero que ela estava, né? E aí eu dei voz de prisão em flagrante a ele, aqui na delegacia de polícia, e ele foi autuado em flagrante delito aí pela prática do crime de violação sexual mediante fraude. Laerte é vereador em Ituverava, cidade onde mora, e é diretor clínico da Santa Casa de Igarapava. O ortopedista atende também em outras cidades da região, como Guará e Aramina. De acordo com a polícia, existem outros boletins de ocorrência contra o médico de 2020 e 2022. Tudo bom? Tudo bem, você? Deixa eu te perguntar, sexta-feira você lembra de mim? Lembro. Você lembra que você tentou passar seu pênis em mim, né? Eu? Não. Você lembra? Você não é bobo. Eu saí daqui tão constrangida que você achou que eu ia esquecer. Só que você mexeu com a pessoa errada. Eu só não consegui falar porque eu travei. Minha querida, eu só examinei aqui. Eu vou tomar providência. Não vai ficar assim. Só para todo mundo ver quem é a cara dele. A Adélia foi vítima de Laerte dentro da Santa Casa de Guará, em outubro do ano passado. Relembrar o que aconteceu ainda é muito difícil. Eu fui para ver uma tendinite, né, na minha mão. Chegando lá, minha mão pediu para mim ficar em pé, que ele precisava de ver a minha coluna. Aí eu falei para ele que o problema era na mão. Ele falou assim, não, mas uma coisa puxa a outra, né? Nisso, ele pediu que eu virasse de costas para ele e começou a passar a mão na minha nuca, acariciar meu pescoço. Ali eu já travei, na hora eu já vi que não estava, nesse procedimento estava correto, porque eu já tive outras consultas, né, com ortopedista, não foi assim. Nisso ele começou a deslizar a mão dele pela minha lombar, perguntando se dói. Só que nisso eu senti que ele acochou em mim e o órgão dele já estava ereto. E eu não tive reação ali, eu já estava até de olho fechado. Ele pediu que eu deitasse na maca, eu deitei. E ele perguntou para mim se estava doendo na minha lombar, foi descendo a mão nas minhas nádegas e ele enfiou a mão dentro da minha calça. Eu não tive reação, eu travei na hora, porque tem gente que tem reação de gritar, falar, eu não tive. Eu fiquei com o olho fechado. E nisso, ele pegou e puxou meus 2 braços para trás e segurou meus 2 braços. Uma posição muito constrangedora. Aí ele soltou meu braço e meu braço ficou perante a maca, assim, do lado da maca, e ele começou a passar o órgão genital dele na minha mão. Nisso eu levantei e saí. Saí da sala e eu não tinha reação, porque eu não sabia para quem falar, o que fazer, entendeu? Aí foi onde que eu procurei uma pessoa da minha confiança na Santa Casa, relatei o que aconteceu. E ele pediu para me aguardar, e nisso comunicou a psicóloga da Santa Casa, que fez 2 sessões comigo de psicólogo, só que eu não me conformei, porque ali parou o caso, parou o assunto, e foi onde que eu fui e registrei o boletim de ocorrência. O delegado que investiga o caso não tem dúvidas de que o ortopedista tenha feito mais vítimas. Com a repercussão que o caso tomou, outras vítimas estão aparecendo. Inclusive, que Igarapava já tem mais 2, né, que já até se comprometeram a vir na delegacia para serem ouvidas. E
Nas redes sociais também eu recebi notícia que muita gente está se manifestando, né? Após a prisão, Laerte passou mal e foi levado para a Santa Casa de Igarapava, onde está sob escolta policial. Para Adélia, a prisão do médico traz um alívio e sentimento de justiça. Foi difícil. Até hoje, quando eu começo a lembrar, é ruim. Porque quando aconteceu isso, eu custei dormir à noite. Eu me debatia na cama, sabe? Até porque eu já sofri abuso na minha infância. Só que agora eu cresci, agora eu entendo que isso é errado, eu entendo que isso é crime. Então, eu não quis ficar calada. Eu fui atrás do meu direito, eu fiz o boletim. Mas, infelizmente, eu não consegui ser ouvida da forma que eu queria. E graças a esse delegado de Igarapava, a gente vai conseguir ser ouvida. E ele vai pagar pelo que ele fez. Gente, escuta só o que eu vou te falar agora. Eu recebo a informação nesse exato momento que no período da tarde, 6 pessoas procuraram a polícia simplesmente denunciando esse médico. 6 pessoas, agora à tarde, depois da repercussão do caso, procuraram a polícia. Ou seja, mulheres, esse cara deve ter feito muito mais. Tomem coragem, eu sei que é difícil, tomem coragem e vão para a delegacia. Devem ter mais mulheres vítimas desse cara aí. Isso não é médico, esse cara tem que ser caçado, gente. Esse cara não pode ser vereador, esse cara não pode ser médico, esse cara tem que ficar preso. O médico já teve alta médica, a informação que nós tivemos, ele está em Ituverava, deve se pronunciar a respeito dessa denúncia somente amanhã. Por que só amanhã, doutor? Em nota, a Câmara Municipal de Ituverava informou que ainda não foi notificada em relação ao ocorrido e que estão aguardando mais informações sobre os fatos. Ô, Câmara Municipal, vocês vão sentar em cima da notícia? Tá aqui, ó, público e notório, presidente da Câmara de Ituverava, para de dormir no ponto. Chame os seus vereadores aí, isso é quebra de decoro, isso é urgente. Tem que ficar esperando notificação. Que balela é essa, gente? Tá aqui, ó, a imprensa noticiando para mais de 100 cidades, um vereador aí que faz parte do grupo de vocês. Vocês estão falando o quê? Esperar informações oficiais? Já está oficial. A nossa Record TV já está te informando, senhor presidente da Câmara. Vai sentar em cima da notícia? Que é isso, gente? Isso é para ontem. E devido aí ao processo correr em segredo de justiça, não podem se posicionar. Isso é uma brincadeira, uma palhaçada, né? O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, informou que apura o caso. É outro que também precisa se mexer aí, hein? Já 6 pessoas agora à tarde, fora o que o delegado já sabe, e que a investigação também segue sob sigilo por determinação da lei. A Santa Casa de Misericórdia de Igarapava informou que o médico compõe o quadro de médicos da entidade desde 2019 e que nunca houve registro para desabonar contra o médico. Então não houve antes, mas está tendo agora, e aí? E que a instituição vai colaborar com as autoridades públicas que for pertinente aí, porém não diz quais as medidas foram tomadas em relação ao médico. Vocês estão com medo do médico? Vocês estão com medo do quê? Só porque o cara é vereador? Não é coisa nenhuma. Gente, para com isso, a denúncia é grave. Tira esse médico da linha de frente. 6 pessoas agora à tarde, mais tantas que o delegado já ouviu. Vocês estão esperando o quê? Doutor, se o senhor não fez absolutamente nada, fica um convite aqui, ó. Venha a público que nós queremos ouvi-lo. O senhor vai ter coragem? Está aberto o programa. A Unimed Norte Paulista, na qual o médico é credenciado, diz que tomou conhecimento dos fatos através da imprensa e que ainda não houve uma notificação oficial. Não, esses caras estão brincando, gente. O que é? Quer um tapete vermelho que vai uma cartinha bonitinha, perfumada para falar o que está acontecendo? E diante das notícias veiculadas aí, avaliam a abertura de uma sindicância para abertura de conduta do médico. Não, fala para mim. Fala para mim se eu que estou entendendo errado, ou vocês estão ou com medo ou conivente, não é possível. Gente, está público, está aqui, ó, na imprensa, já está apurado, setor policial, o delegado já falou, já foi preso, já está aí, já saiu. Que mais vocês estão esperando para notificar esse médico aí, para fazer o que tem que fazer? Parem de ser burocratas, meu, se virem aí, a coisa já está errada. Sabe por que é isso? Posso falar o português claro? Se o médico tivesse mexido com o diretor do hospital da onde ele trabalha, aí vocês iam fazer alguma coisa.
Se o médico tivesse abusado da filha, do dono, do cara que cuida lá do CREMESP, vocês teriam feito alguma coisa. Ou eu estou errado? Ah, que isso, gente. Tem hora que a gente perde a paciência, né? Bota com o nosso WhatsApp aqui, eu quero ver se eu estou falando demais ou se estão demorando demais para fazer alguma coisa contra esse médico. Conforme eu disse, ele tem todo o direito de defesa. Doutor, o senhor tem coragem de vir a público e falar tudo que as pessoas estão falando contra você? Está aberto aqui, os advogados, a hora que vocês quiserem. Quero ouvir o que o médico tem a dizer.